Bom dia, a gente começa agora ao vivo mais uma edição do programa Perspectivas, o seu programa de entrevistas aqui do SBT News. E o nosso convidado de hoje é o deputado federal Ricardo Barros, pelo PP do Paraná. É líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Nascido na paranaense Maringá, tem 62 anos. É formado em Engenharia Civil pela Universidade Estadual de Maringá e tem especialização em políticas públicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi prefeito de sua cidade natal, deputado federal muitas vezes, ministro da Saúde do governo de Michel Temer e atualmente, como a gente disse, é líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Bom dia, obrigada pela presença, líder. Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores. Bom, então gostaria de começar. O senhor já foi líder, né, de governos outras vezes, vice-líder, mas eu gostaria de saber qual a avaliação. Então, o senhor tem muita experiência em fazer essa interlocução. O que é ser líder do governo, né? É ser uma das pessoas mais importantes ali na interlocução entre o governo, o executivo e o Congresso Nacional, no caso a Câmara dos Deputados. Mas eu sei que o senhor dialoga lá com a casa toda, né? Muito experiente. Qual a avaliação o senhor faz hoje da relação do presidente Jair Bolsonaro com a Câmara dos Deputados, especificamente? Olha, o presidente tem uma boa interlocução, até porque foi deputado 7 mandatos, né? E nós fomos colegas muitos anos, não só meu, mas de vários outros parlamentares. Então ele tem bom trânsito, conhece as pessoas, tem uma relação pragmática com o parlamento, né? As suas pautas nós temos conseguido avançar, como o homeschooling, que foi votado, e outras pautas que são consideradas, assim, aquele código de trânsito, e as questões que se referem mais ou menos à pauta bolsonarista, da questão dos conservadores. Mas, de um modo geral, eu diria que vai muito bem a relação com o parlamento, as matérias estão avançando, a Eletrobras agora, liberada pelo TCU, vai ser capitalizada. Muitas autorizações ferroviárias permitiram mais de 20 mil quilômetros de contratação de ferrovias, cabotagem, que é transporte de cargas pelo mar. O marco legal do saneamento, são bilhões de investimentos que vêm aí, melhorando a qualidade de vida e a saúde das pessoas. Então, as pautas importantes estão sendo aprovadas pelo Congresso Nacional. No início do governo, lá em 2019, quando ele assumiu, ele tinha um pouco de dificuldade e muita gente questionava se ele conseguiria a tal governabilidade, porque ele não fez aquelas alianças durante a campanha com os partidos-chave, né, com os partidos do Bloco do Centro, por exemplo, e isso foi se desenvolvendo. Então, queria que o senhor fizesse, assim, ele mesmo diz, né, o presidente Jair Bolsonaro diz, agora eu estou mais maduro, aprendi, se eu soubesse lá quando eu assumi o que eu sei hoje, eu amadureci, esse é um pouco o discurso dele. Eu queria que o senhor fizesse, assim, uma avaliação desse tato dele, de quando ele assumiu em 2019 para agora. Bom, quando ele assumiu, ele procurou se relacionar com as frentes parlamentares. Frente Parlamentar da Educação, Frente Parlamentar Evangélica, Frente Parlamentar da Saúde, e esses setores que indicaram os ministros, que faziam a articulação para ele. Ao longo do tempo, depois de um ano, ele percebeu que isso não funcionava, porque não é a frente parlamentar que indica o relator, que indica os membros das comissões, são os partidos. Ele passou a dialogar com os partidos, logo no início do segundo ano de mandato. E a partir daí, Débora, ele conseguiu avançar, construir uma boa aliança, trazer pessoas experientes para o processo. Eu entrei no meio do segundo ano como líder do governo e outros companheiros passaram a contribuir. Depois, posteriormente, veio Flávia Arruda, o Ciro Nogueira, para compor o núcleo duro do governo e trazer um pouco da política. O Ciro Nogueira foi muito importante, porque o primeiro senador a ser ministro, então o Senado passou a estar mais prestigiado e mais próximo do governo. E com isso a gente conseguiu melhorar a relação. Mas ele entendeu, ao longo do tempo, que o funcionamento do parlamento se dava através dos partidos, e com esse relacionamento com os partidos, que alguns grandes partidos já estão comprometidos com a sua reeleição, ele consegue organizar
a aprovação das matérias que o Brasil precisa. Certo, e interessante, né, o senhor falar desse comprometimento, os partidos querem estar com ele nessa disputa da reeleição. A gente vê que muitos migraram para partidos ou ao próprio partido dele, ou a partidos que ficam ali orbitando, né, o PL. E eu gostaria de saber como é que um pouco a participação do PP que é o seu partido, né, nessa aliança para a reeleição. O PP está comprometido com a reeleição do presidente. Temos o ministro Fábio Farias, temos o ministro Ciro, tínhamos a ministra Tereza Cristina até há pouco. Então o partido está engajado no governo, participa das políticas públicas do governo e foi o partido que mais cresceu depois do PL na migração da janela partidária. O fato da maioria dos parlamentares ter migrado para partidos aliados ao Bolsonaro já é o sinal de que eles percebem nas suas bases que o caminho é a reeleição do presidente. Então, eu penso que o presidente construiu ao longo do seu mandato uma melhoria de relacionamento com os partidos e, ao final, que é neste ano, que é o ano da eleição, conseguiu que a maioria também dos parlamentares que migraram de partidos migrassem para os partidos que já estão comprometidos com a reeleição do presidente, ou seja, que estarão no palanque do presidente Bolsonaro. Foram os que mais cresceram. Certo. As pesquisas, é interessante o senhor falar dessa percepção, porque é aquilo, né? Quem está na base está na rua, sente um pouco ali a temperatura do eleitorado. Mas não é o que as pesquisas mostram. Hoje as pesquisas mostram, publicadas, oficialmente registradas no TSE, né, não essas pesquisas internas, elas mostram que o ex-presidente Lula, que é também candidato à reeleição, está numericamente, quer dizer, não numericamente, porque é acima da margem de erro, mas ele está à frente do presidente Jair Bolsonaro. Qual o cenário que vocês têm? Nós temos um cenário de que, aberta a propaganda eleitoral, primeiro teremos a propaganda partidária, que são os programas dos partidos que estão no ar até o início das convenções. Nesses programas partidários, o presidente vai mostrar o que fez. Ele tem uma certa dificuldade de mostrar as suas realizações. Por quê? Porque ele criou vamos dizer assim, uma indisposição com a imprensa, desde a sua campanha, e prosseguiu com isso, não conciliou, ele continua numa posição divergente, vamos dizer assim, e também a imprensa não tem boa vontade em divulgar as suas realizações. Pelo contrário, tudo que ele faz, eles acham 3 especialistas para dizer que está errado, qualquer coisa que seja. Então a gente precisa ter o horário partidário e em seguida o horário eleitoral para demonstrar as realizações do governo. Então você imagina que votamos lá no Congresso a autorização ferroviária. 20 mil quilômetros de ferrovias estão requeridos para serem feitos por empresas privadas. Isso representa bilhões de investimento, milhares de empregos a ser gerados, desenvolvimento para as regiões que vão passar a ter um modal de transporte, portanto, vão valorizar o seu patrimônio e ser mais eficientes na produção. Depois vem cabotagem, navegação de cargas pela costa brasileira. Isso também vai baratear o custo do frete, da logística, e quanto mais barato é o frete, mais dinheiro sobra no bolso do produtor, porque as commodities têm cotação na Bolsa de Chicago, então o preço é aquele. Se você gasta mais em logística, em transporte, você sobra menos no bolso do produtor. Então, quanto mais eficiente for o Brasil em logística, mais nós vamos poder ter competitividade, da porteira para fora, como a gente fala no agronegócio. E assim, tantas outras medidas do governo, como os aeroportos que foram concedidos, as rodovias, inúmeras concessões rodoviárias, tudo isso está gerando bilhões de reais em compromissos de investimentos que vão começar a acontecer. Então, a perspectiva para o segundo governo do presidente Bolsonaro é muito boa, porque são investimentos privados, não dependem do orçamento público, que está muito apertado atualmente. Por isso, eu estou muito confiante que quando o presidente tiver a oportunidade de mostrar o que fez nesses anos, apesar da pandemia e apesar da guerra na Ucrânia e na Rússia, que está atrapalhando muito a governabilidade,
Hoje bateu 9% a inflação nos Estados Unidos, né? Na Europa também. Então isso atrapalha um pouco a capacidade da governabilidade. Mas, apesar de tudo, o presidente fez um grande governo e as pessoas vão perceber isso no seu dia a dia. Ele tem que ter a oportunidade de mostrar isso. Acho que quando isso for mostrado, as pesquisas refletirão também essa questão. O fato é que nós não vamos ficar discutindo aqui se a pesquisa está certa ou errada. Nós cansamos de assistir pesquisas na véspera da eleição publicadas e a hora que abre a urna é outra coisa. Vamos esperar abrir a urna, eu tenho certeza que vamos ter mais Bolsonaro pela frente. E o senhor falou uma palavra aí polêmica nos dias de hoje, urna eletrônica. Olha, assim, eu sei que o senhor está na política há décadas, né? Foi eleito, pegou o voto impresso, né? E agora o voto eletrônico já há bastante tempo também, se reelegeu várias vezes. É uma tônica, né, do presidente, dos aliados. Eu gostaria de saber, na sua opinião, qual a sua avaliação sobre a segurança da urna eletrônica? Bem, eu tive o privilégio, quando eu era prefeito de Maringá, há mais de 30 anos atrás... Linda Maringá, né? Linda cidade. Arborizada, gosto muito. Eu tive o privilégio de dar os 3 primeiros computadores para a Justiça Eleitoral do Brasil. A época foi lá o Sepúlveda Pertence, o Paulo Brossard, o Celso Mello, recebeu os 3 primeiros computadores da Justiça Eleitoral. Então isso foi uma coisa que foi evoluindo com o tempo. Nós todos que estamos eleitos aqui fomos eleitos nesse sistema, né? Há vamos dizer assim, do presidente Bolsonaro, uma exigência de transparência sobre a verificação deste modelo de apuração e contagem de votos que está baseado na tecnologia que já foi desenvolvida e há, da parte do TSE, uma resistência nessa auditagem. Eu acho que isso não vai acabar, esse embate vai continuar até que a gente termine a eleição. Mas o resultado da eleição será favorável ao presidente Bolsonaro e isso vai ficar superado. Mas é uma questão, vamos dizer, da pauta bolsonarista, né? E que eu não penso que vai arrefecer. Eu acho que o debate continua. Certo. Ontem a gente fez aqui no programa Perspectivas uma entrevista com o senador, filho do presidente, mais velho e coordenador ainda informal, né, da pré-campanha do presidente, Flávio Bolsonaro. E ele disse que, olha, se o resultado, assim, em outras palavras, mas ele disse que nas pesquisas internas e no Datapovo, né, que eles brincam assim com essa expressão de quando o presidente vai às ruas e todo mundo apoia, enfim, a maioria apoia, né? Tem essa manifestação pró-Bolsonaro. Ele diz que, olha, pelas nossas pesquisas, a gente sabe que vai dar Bolsonaro no primeiro turno. E se esse não for o resultado, vai ter problema, vai ter instabilidade. Ainda perguntei para ele que tipo de reação, como seria a reação? Seria uma reação judicial, ou seja, questionar na justiça o resultado? Ele disse que não, ele disse, eis o dilema, judicializar para quem? Para eles próprios, ou seja, TSE? Então ele já disse que vai haver reação se o presidente não levar, especialmente no primeiro turno, e que a reação não será judicial. Isso preocupa o senhor, que tem uma história política, né, tem um partido forte, tem um partido que também se elege por esse método há anos. Qual que é a sua avaliação sobre isso? Eu penso que a apuração dos votos, né, vai se dar num ambiente repetido, como sempre foi, né? Terão aí os observadores, os partidos têm acesso lá à verificação das etapas de alimentação do sistema das urnas eletrônicas e que o resultado da eleição, né, deve refletir o sentimento das pessoas naquele momento da votação, né? É como eu disse agora, muitas vezes as pesquisas de boca de urna erraram, né? Acabou a pesquisa de boca de urna, divulga às 5 da tarde. Aí começa a apuração, 3 horas depois não é aquilo. Então a tal da pesquisa é uma coisa que, esse é o problema na verdade, né? É a pesquisa errar e não ser punida. A pesquisa errada é fake news ou não é fake news?
né? Então, mas o problema é que o TSE virou quase um partido político. Então, eles estão engajados numa ação anti-Bolsonaro, o que é muito ruim, porque não cabe à justiça gostar ou não gostar da lei. Cabe à justiça implementar a lei. Mas por que o senhor acha que eles estão contra o presidente Jair Bolsonaro? Porque é o conjunto das manifestações, como falaram os ministros que foram a Harvard, naquela Semana do Brasil em Harvard, eu já estive lá quando eu era ministro da Saúde, né, fazendo manifestações que são opinião política. Não é possível para um magistrado opinar, tomar lado. Ele é magistrado, ele é a pessoa que tem que ter isenção na sua posição. E a gente não está vendo isso no posicionamento de alguns dos magistrados no Brasil, em especial o Supremo Tribunal Federal e TSE. Então, o que se espera? Né? O que se espera é que essas coisas se acalmem, né? Mas não é o que está acontecendo, né? As coisas estão, a temperatura está subindo. É muito ruim para o Brasil, porque a Presidência da República é uma instituição, o Congresso Nacional é uma instituição e o Judiciário é uma instituição. E o Judiciário insiste em avançar sobre prerrogativas que são exclusivas do Judiciário, do Executivo e exclusivas do Poder Legislativo. Então, isso já vem de algum tempo, isso não vai dar certo. É preciso que o Judiciário se contenha ao seu papel que a Constituição determinou. E agora, assim, eu quero muito falar sobre as pautas, né? Especialmente as que já foram aprovadas, as que estão no processo. Mas só para a gente encerrar esse assunto, a grande preocupação é a discussão hoje política, um pouco na imprensa, dos chamados formadores de opinião, mas também nos grupos de WhatsApp, nas mesas das famílias. É o seguinte, olha, o que é a tal instabilidade política de acordo com o resultado eleitoral? Quer dizer, não é de acordo exatamente com o resultado eleitoral, mas se houver dúvidas sobre o resultado das urnas nesta eleição, o senador Flávio, o próprio presidente, estão dizendo, com todas as letras, vai haver instabilidade política. Então, a leitura é, olha, estão ameaçando que vai ter um golpe. Estão ameaçando que as pessoas podem ir para a rua, ter confusão, ter briga na rua, pegar em arma. Isso é preocupante, né, líder? Eu não estou preocupado com isso, porque eu estou percebendo que a eleição caminha para uma vitória até tranquila do presidente Bolsonaro. Mas há essa insistência em divulgar pesquisas que não correspondem com o sentimento das pessoas, né? Como eu disse, as pesquisas erradas nunca foram punidas no Brasil. Então, é preciso que, se o Poder Judiciário quer contribuir, ele precisa agir sobre os pontos que causam a instabilidade, né? E eu acho que eles devem fazer isso. Não há, da minha parte, assim, expectativa de que vai haver qualquer tipo de movimento não republicano, mas as pessoas vão se manifestar sobre o resultado da eleição. Toda eleição, quando acaba, vai para a rua e comemora. Quem ganhou, ganhou, né? Então, eu acho que este é um problema que nós precisamos resolver, né? O Judiciário precisa parar de ficar teimando em dizer que as urnas são confiáveis e provar à sociedade que são confiáveis. E demonstrar com clareza e transparência que são confiáveis, para que não haja dúvida do resultado da eleição. Então, por isso que quando o Congresso queria votar voto impresso, o TSE fez campanha aberta contra o voto impresso, né? Que era imprimir um percentual das urnas por amostragem para conferir a votação, para verificar, para auditar a votação. O TSE foi para a imprensa, declaração, não, nós somos contra. Se o Congresso aprovar, o que eles têm que cumprir a lei, eles não têm que gostar ou não gostar da lei, como eu falo. Então, o que acontece? O Judiciário, ele precisa se empenhar em provar para a sociedade que o sistema é confiável. Eles fizeram. Se eles provarem para a sociedade, as coisas vão ficar resolvidas. Agora, se chegar até o dia da eleição, as pessoas com dúvidas se podem ou não confiar no sistema, isso vai causar um problema. E eles ficam teimando em insistir que é bom, mas não conseguem
demover as pessoas que desconfiam da sua desconfiança. Mas então, essa é a tarefa. Mas também não tem, assim, uma prova concreta de que não funciona, né? Sim, não tem... Bom, aí nós vamos ficar discutindo aqueles processos anteriores em que houve, de fato, invasão por hacker, onde houveram, vamos dizer, problemas. Aí chamaram as Forças Armadas fazem um relatório com várias fragilidades, aí eles, não queremos ver isso, não vai dar certo. Ou o TSE convence todos os brasileiros que o sistema é bom, transparente e confiável, ou vai ficar a dúvida sobre o resultado. Entendi. A última, juro, a última desse assunto. Não, até porque a gente tem tanta coisa para falar, né? Mas ainda bem que a gente tem um pouquinho a mais de tempo. Tá, mas a gente está falando o seguinte, o senhor está colocando assim, olha, o sentimento é que a vitória será do presidente Jair Bolsonaro, porque é o que vocês estão percebendo nas ruas. Mas pesquisas para lá, para cá, às vezes são imprecisas mesmo. A gente viu vários exemplos ao longo da história, inclusive nas últimas eleições, né, que o presidente Jair Bolsonaro demorou para aparecer nas pesquisas e ganhou bem. Mas se o presidente Lula vencer no primeiro turno, o que acontece? O que vai acontecer no Brasil? Essa é a preocupação, sabe? Das pessoas, se vai ter instabilidade, se vai ter... qual é a estratégia, né? Qual vai ser a reação do governo, especificamente? Bom, não me cabe opinar sobre isso, né? Porque não existe uma decisão da coordenação de campanha de planejar o que vai acontecer. A coordenação da campanha está trabalhando para ganhar a eleição. E é isso que eu acho que vai acontecer. Certo. Bom, vamos lá. Agora eu queria falar um pouco sobre as pautas do governo. Bom, a gente já está passado aí meados de maio, né? É um ano em que, especialmente no segundo semestre, o parlamento tende a dar uma esvaziada, as pessoas, né, tem mais contato ali com as suas bases. O que o senhor acha que ainda dá tempo de aprovar, que são pautas de interesse do governo? Nós temos um projeto das garantias, que basicamente você tem um imóvel, então você faz um empréstimo hoje e dá esse imóvel em garantia, porque quando tem garantia o juro é mais barato, né? Isso provoca mais capacidade de investimento. Aí este imóvel vai poder ser depositado numa instituição garantidora e poderá garantir várias operações financeiras. Porque hoje você pega um imóvel de 100 mil, faz uma operação de 30 mil, o imóvel fica preso naquela operação. Então você vai poder fazer uma operação de 30 mil, mais uma de 20, mais uma de 10, todas elas com a mesma garantia real e com um juro mais barato. Então esse projeto está agora para ser votado semana que vem. Nós votamos agora a transação, refis, que vem do Senado. Tem umas pautas que são importantes para esse momento de recuperação econômica e temos a modernização do setor elétrico, né, que é uma liberação para você poder comprar energia de quem você quiser. Esse também está em andamento. Já votamos licenciamento ambiental, regularização fundiária e defensivos agrícolas, que estão no Senado, que são pautas muito importantes para a redução do custo do Brasil. E qual que é a expectativa lá no Senado? O Senado tem o seu tempo, né? Que é diferente do tempo da Câmara. Eu espero que eles avancem, porque isso ajuda muito a reduzir o custo do Brasil, melhorar a competitividade, gerar oportunidade de desenvolvimento e de emprego para os nossos jovens. Nós vivemos um momento que tem uma geração nem, que a gente chama, né? Nem trabalha, nem estuda, e essas pessoas precisam de uma esperança, de uma perspectiva. E para a gente atuar na palavra-chave do governo, que é desenvolvimento, nós precisamos ter esses projetos aprovados, porque eles simplificam o licenciamento ambiental e aceleram o investimento. Eles fazem na regularização fundiária a possibilidade da pessoa ter o seu imóvel escriturado, poder usar esse imóvel como, né, uma alavanca, um lastro para seus projetos de crescimento. E o Auxílio Brasil, que é um programa que leva as pessoas a deixar de precisar da ajuda do governo. É uma rampa de ascensão social. O Auxílio Brasil, diferente do Bolsa Família, ele não avalia a frequência da criança na escola, ele avalia o desempenho da criança na escola. Ele premia o jovem que atua, que se destaca no esporte, porque o esporte
ele pode se tornar uma profissão para muitas pessoas, né? Ele tem uma visão de qualificar os jovens das famílias carentes para o trabalho, ou seja, os jovens vão todos ter um curso profissionalizante, de modo que quando eles fizerem a idade de ingressar no mercado de trabalho, eles têm uma habilidade, uma habilitação para poder pleitear essas vagas do mercado de trabalho. Então, é um programa totalmente diferente do Bolsa Família, que era o programa assistencialista. Esse é um programa desenvolvimentista, desenvolvimento humano e econômico para as famílias brasileiras. Em quanto tempo o senhor acha que o Brasil vai começar a sentir essa diferença? Nós temos uma geração, né, para formar, mas neste contexto que nós estamos falando, em poucos anos, esses jovens já qualificados com um curso de profissionalização tecnológica vão poder entrar melhor no mercado de trabalho. As crianças que se desenvolvem mais na escola também vão chegar no futuro no mercado de trabalho com mais capacidade. Então, é um projeto de longo prazo, é um projeto de nação, né? Tem um projeto que está sendo discutido que eu gostaria de detalhar um pouquinho, especificamente hoje, porque envolve conta de luz, combustível, então acho que é um tema também que as pessoas estão preocupadas, né? Estão sentindo porque está tudo muito caro, tudo muito difícil. Ontem a Câmara aprovou, hoje é quinta-feira, a gente está ao vivo. Ontem, quarta-feira, a Câmara aprovou a urgência, né, do projeto de lei que unifica a alíquota, que é a taxa de juros, digamos assim, né, de tributo, 17% para energia elétrica e combustíveis, e esse projeto ele faz parte, né, dessa empreitada da Câmara para tentar reduzir a conta de luz. Mas ele é polêmico, então eu queria entender um pouco assim, aprovou-se a urgência, ou seja, ele vai furar a fila de outros projetos, né, que tem muitos projetos na Câmara, ele vai furar a fila e aí ele vai ser apreciado mais rápido. Então eu queria... Expliquei certo? E aí eu gostaria de saber qual que é a previsão que vocês têm de realmente conseguir apreciar essa matéria? Hoje, ainda na abertura dos trabalhos, o presidente Arthur Lira falou que semana que vem reunirá líderes do governo e da oposição para tratar deste tema. Isso é uma proposta do deputado Danilo Forte, que qualifica água, luz e tarifa de transporte como bens essenciais. Hoje eles são considerados supérfluos, porque quando o Código Tributário foi estabelecido, há muitos anos atrás, poucas pessoas tinham automóvel, combustível não era um assunto, né, para toda a sociedade. Poucas pessoas tinham energia elétrica, poucas pessoas tinham acesso a esses bens. Nossa, como o tema envelheceu, né? Porque nós estamos falando de 80 anos atrás. Então, agora, o que se pretende? Esses bens, enquanto supérfluos, os governadores podem colocar a alíquota de ICMS livre sobre eles. Então, combustíveis no Rio de Janeiro, 34% de imposto de ICMS, né? Então, o que vai acontecer? Quando energia elétrica, água, né, e a parte de combustíveis e transporte urbano for considerado serviço essencial, porque hoje é serviço essencial, eles terão a alíquota máxima de 17%. Porque para todos os bens essenciais, o máximo de imposto que pode cobrar é 17%. Então isso resolveria o problema. Porque a Constituição diz que cada tipo de combustível tem que ter uma alíquota única em todo o território nacional. Está na Constituição. O presidente mandou o projeto para regulamentar e nós não conseguimos votar por pressão dos governadores. Então, agora, esse é um projeto que pode passar e ele vai afetar, obviamente, cada estado que cobre mais do que esses valores sobre os bens essenciais. E vão ter que buscar outras fontes de financiamento para o orçamento do estado. Mas é uma necessidade que os brasileiros têm de poder ter acesso a esses bens sem pagar tributos que são muito altos. Na energia, quase metade é imposto. Exatamente. Agora, é um ano especialmente difícil para aprovar uma matéria como essa. Por quê? E aí eu queria que o senhor me atualizasse sobre isso. Em eleições passadas, o governador ele tinha uma grande influência sobre a eleição ou reeleição
dos parlamentares, né? É o chamado, o palanque, né? O governador vai estar lá, vai pedir voto, vai ajudar o parlamentar e vice-versa, né? Se retroalimenta ali. Eu sei que as características da captação de votos do eleitor, ela está mudando, tem agora caminhando até para uma independência de muitos parlamentares que estão conseguindo, né, não depender tanto dos palanques dos governadores, mas ainda há essa influência, como o senhor falou, dos governadores. Em ano de eleição, a expectativa, vai conversar com os líderes e tudo mais, mas assim, a expectativa, o senhor acha que esse ano é possível aprovar? O problema é que esse ano é que nós temos uma inflação atípica. Mundialmente, nós estamos falando em 9% nos Estados Unidos, 9% da comunidade europeia, né? Aqui no Brasil estamos em 12%. Então, isso provoca uma necessidade de outras medidas. Então, uma urgência torna outra urgência menor, né? Menos importante. E esta urgência que nós temos de dar à população como um todo mais acesso, mais poder aquisitivo, é que pode patrocinar a aprovação do projeto, que é um projeto que vai baixar os custos dos serviços essenciais. E aí eu queria entender qual que é a rapidez dessa diminuição de custo, por exemplo. Pronto, o presidente... Foi publicada a lei, tá vigorando. Eu não sei se ela seria imediata, se ela teria uma transição. O que está sendo discutido? No caso, na técnica legislativa, né, se fosse, por exemplo, imposto, nós teríamos, se fosse uma alteração de alíquota de imposto, nós teríamos a anualidade. Né? Se fosse uma contribuição, teríamos a noventena para entrar em vigor. 90 dias. Mas o que nós estamos tratando não é de uma coisa nem de outra. Nós estamos tratando apenas de classificar um determinado serviço de fornecimento de água, de luz ou o combustível, que é um produto, como um serviço essencial. E da hora que ele é um serviço essencial, a Constituição já diz que a alíquota máxima que ele pode sofrer é 17%. Muito perspicaz essa saída, né? Portanto, é uma aplicação imediata que se espera dessa redução de impostos. Ou seja, se publicada, Câmara aprova, Senado aprova, presidente aprova, aí já passa a valer. Já passaria a valer. Então daria ainda para ser esse ano. Tecnicamente sim. Tecnicamente sim. Claro que é preciso avaliar também o impacto nos orçamentos já aprovados, né, dos estados que vão perder essa arrecadação. Mas eu diria que dentro da técnica legislativa a aplicação é imediata. Pode ser que o projeto tenha uma regra de transição justamente para mitigar essas questões que os governadores certamente vão levantar, porque eles já têm um orçamento aprovado e contam com uma determinada arrecadação. Acontece que subiu muito o combustível, o valor que eles arrecadam sobre os combustíveis é muito maior do que eles previam no orçamento e eles também não se mexeram por causa disso, né? Ninguém foi lá adequar o orçamento porque subiu, né? Então vão querer adequar porque caiu, vai ficar meio sem pegada a discussão. Mas seria uma solução de aplicação imediata que me parece absolutamente razoável. Tá, entendi. E nessa conversa, o parlamento vai chamar os governadores para conversar sobre esse assunto? Com certeza. Haverá uma rodada de debate sobre as consequências desse processo. Mas seria muito útil para o Brasil, porque grande parte da sonegação que existe hoje sobre combustíveis decorre dessa diferença de alíquota entre os estados. Então, algumas empresas tiram nota num estado, mandam o produto para outro, fazem aquele jogo, né, tributário para poder ficar mais competitivas. Isso causa uma distorção. O caso, por exemplo, da região amazônica, que tem uma redução de impostos, né? Então, distribuidoras da região amazônica de combustíveis vendem 4 vezes tudo que se consome na região amazônica de combustível. Então, obviamente, estão vendendo combustíveis para outras regiões com o benefício fiscal como se fosse para a região amazônica. Isso vai causando distorções, problemas de competitividade e, obviamente, muita sonegação.
e prejudicando aqueles que são corretos, né? As empresas que precisam agir corretamente e que não podem fazer esse jogo de diminuir tributação. A gente chama de elisão fiscal, né? Não é é um jeitinho para poder resolver o problema de pagar menos e ficar mais competitivo. Entendi. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a Eletrobras. Ontem o Tribunal de Contas da União liberou, né, a Petrobras para ser privatizada. Queria saber... Capitalizada, desculpa, não pode falar privatizada. É porque é tecnicamente diferente, né, a questão de privatização. Pode falar privatizada, mas não é o modelo que está estabelecido. Tá. Privatizar é passar o controle para um grupo privado. Uhum. Corporações não são empresas privadas, são empresas de domínio público, através de investimento privado em ações. Mas não tem um acionista que comanda majoritariamente aquela corporação. Ou seja, o Estado não vai mais comandar como comanda hoje. O Estado será diluído no seu controle acionário, as pessoas vão comprar ações da Eletrobras, vão passar a ter na Assembleia Geral poder de definir direção, conselho, e o governo então se retira do comando, né? Vamos dizer assim, da condição de indicar o presidente, o conselho. Então, vai se tornar uma empresa como as teles se tornaram. A Telebrás, né? Hoje é uma empresa uma empresa que não é comandada pelo governo. Ela foi privatizada à época. A Eletrobras nós queremos capitalizar. O governo não exerce a sua preferência na oferta de ações, e aí quem compra as ações passa a ter o comando majoritário da empresa, mas não é uma pessoa que vai mandar na empresa, é um conjunto de investidores. Certo. E o senhor acha que seria para quando, mais ou menos, assim? Terminada aqui a aprovação do Tribunal de Contas sobre o modelo, é implementar o modelo. Eu não sei se será possível fazer rapidamente, mas é uma oferta agora dessas ações ao mercado, onde o governo não exercerá a sua preferência. Eu não tenho uma ideia clara de quanto tempo leva, mas eu espero que seja bem rápido, porque isso vai ajudar muito o Brasil a que a Eletrobras tenha capacidade financeira para implementar todas as linhas de transmissão, toda a infraestrutura que o Brasil precisa para ter mais energia, para que a energia seja mais barata. Entendi. Bom, agora outro assunto que eu gostaria de saber é sobre, eu queria entender um pouco a estratégia, se houve uma estratégia, deve ter havido, né? Sobre essa decisão do presidente Jair Bolsonaro de apresentar uma queixa-crime no Supremo Tribunal Federal, na verdade, contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que foi rapidamente arquivada pelo colega dele, o ministro Dias Toffoli. E daí, depois do arquivamento, a segunda estratégia, a continuação da estratégia, de pedir para a Procuradoria-Geral da República investigar Alexandre de Moraes. Você poderia me explicar qual é a estratégia? Bom, quais são as motivações? Primeiro, eu fui relator da Lei de Abuso de Autoridade na Câmara dos Deputados. A Lei de Abuso de Autoridade foi aprovada por unanimidade de todos os parlamentares. O que diz lá? Diz que qualquer cidadão, por uma ação inominada, pode promover uma ação de abuso de autoridade. Então, qualquer um de nós que se sentir abusado por uma autoridade pode questionar, né? Aí tem as regras todas lá. Uma delas fala que a autoridade não pode prorrogar um inquérito por mais tempo do que o razoável, que não pode bloquear bens além do que a ação está discutindo, que não pode expor a pessoa que está sujeita ao inquérito à exposição pública, porque depois pode se provar que aquela pessoa não tem culpa, e aí o prejuízo está dado, o desgaste está feito. Então, a Lei de Abuso de Autoridade ela veio para conter aquele espetáculo que os promotores faziam a cada protocolo de uma ação de improbidade coletiva. Era uma condenação prévia, praticamente. E depois de 10 anos você vai lá e prova que não é. E aí, como é que fica o prejuízo que foi dado? Ninguém responde por isso. Eles são inimputáveis. Juiz não responde pelos seus erros, promotor não responde pelos seus erros, auditor fiscal não responde pelos seus erros, porque eles agem em nome do Estado. Então, você se sentiu prejudicado, você tem que processar o Estado.
E o Estado, se quiser, eventualmente, regressivamente contra o agente que provocou o dano. Então, muito complexo isso, tal, mas o fato é o seguinte, do que se está falando? O ministro Alexandre de Moraes instalou o inquérito da fake news, onde ele é a vítima, onde ele é o acusador e onde ele é o julgador. Coisa que não existe no nosso Código de Processo Penal, né? Mas o Supremo ali, por solidariedade, acabou então, validando isso, né? Ele está há 3 anos com esse inquérito de fake news e não termina, né? Ele tinha um fato determinado para ser investigado lá anteriormente. Então, o que se discute são as decisões que o ministro Alexandre de Moraes vem tomando, né? Os seus posicionamentos públicos, claramente de oposição ao governo, né? E isso foi caracterizado numa medida como abuso de autoridade. O erro qual é, né? O ministro Toffoli não podia ter arquivado sem ouvir o Ministério Público. Então, quando ele recebeu a denúncia, ele tinha que ter encaminhado à Procuradoria da República e depois de ouvir da Procuradoria-Geral da República, ele poderia arquivar ou não. Mas arquivar de pronto não é usual, não é o que acontece, não é o regramento nosso jurídico. É ilegal? Não, mas não é usual, né? Então, esse corporativismo que o Supremo acabou criando, né, de solidariedade entre alguns dos seus membros que têm, de fato, abusado das suas prerrogativas, não está sendo correto. Então, o presidente vai à PGR e protocola lá. Podia ter protocolado já inicialmente lá, né? A lei também não proíbe que vá direto à Procuradoria, mas o correto era protocolar no Supremo, o Supremo mandar para a Procuradoria, receber a opinião do procurador e tomar decisão. O ministro Toffoli decidiu logo para tentar abafar o assunto. Agora o assunto volta, porque a denúncia está na Procuradoria. Eu não sei, porque não foi a Advocacia Geral da União que fez esse processo, né? Isso é um advogado privado que está fazendo. Mas eu entendo que, sim, o ministro Alexandre de Moraes é suspeito para julgar o presidente Bolsonaro, porque ele é abertamente adversário do presidente. Ele devia se dar por suspeito em lidar com ações que envolvem o presidente. Mas em algum momento, juridicamente, alguém achou que a decisão fosse diferente do arquivamento, por exemplo? Ou alguém acha que isso vai adiante? Ou é um posicionamento político para dizer, olha, para marcar... Há elementos na ação proposta que podem caracterizar abuso de autoridade, não tenho nenhuma dúvida disso, né? A lei de abuso de autoridade, ela deixa claro que há enquadramento em algumas das decisões. O prorrogar o inquérito por mais tempo que o razoável está escrito expressamente na lei de abuso de autoridade, né? É um dos artigos expressos da lei de abuso de autoridade, né? Então, há elementos concretos para caracterizar abuso de autoridade por parte do ministro Alexandre de Moraes. Então, isso vai ser avaliado pelo PGR. A ação do ministro Toffoli foi uma ação corporativa, né? Aí, gente, vamos matar logo isso para, né, para enfraquecer o movimento do presidente. Mas não é simples assim. Entendi. Agora, por exemplo, né, então, um dos objetivos aí é que o ministro Alexandre de Moraes se colocasse, né, como suspeito e aí se afastasse de casos relacionados ao presidente Jair Bolsonaro, investigações, porque como suspeito ele não poderia participar dos julgamentos. Agora, a suspeição e não o impedimento, a suspeição ela tem elementos subjetivos, só ele mesmo pode dizer, eu me considero suspeito. Não, ele deve se dizer suspeito quando ele tem uma predisposição ou quando existe parentesco. A lei da suspeição tem lá as suas regras, né? No caso do impedimento, né? Que são objetivos, critérios objetivos. Mas, no caso que nós estamos tratando, os pedidos de suspeição podem ser feitos ao colegiado. Se ele não se dá por suspeito, a suspeição dele pode ser arguída ao colegiado, né? Até agora, todas as suspeições arguídas ao Supremo foram arquivadas. Foram arquivadas. Né? De novo, o tal da corporativismo, né? Do processo corporativo. Mas tudo bem, vão ter que superar as provas expressas na denúncia, né? Então, o ministro Alexandre de Moraes vai ter que explicar que 3 anos de inquérito de fake news
não é postergar por mais tempo que o razoável uma investigação, porque a lei fala em 60 dias. Tá, e aí no caso, só para eu entender assim tecnicamente, aí ele teria que explicar caso a PGR leve adiante, né, aí no caso. Caso a PGR encaminhe ao colegiado do Supremo Tribunal Federal uma manifestação a favor da suspeição do ministro Alexandre. Aí o colegiado vai ter que decidir se ele é ou não suspeito. Entendi. Agora, politicamente, né, por mais, vamos supor, se mantiver, como o senhor falou, esse espírito de corpo, se ele for mantido e vocês não conseguirem atingir o objetivo, né, com essas medidas, politicamente, qual que é o resultado disso? Bem, as questões legais, a interpretação da lei que cabe aos julgadores, lá na lei de abuso de autoridade, a gente ressalvou a hermenêutica. A hermenêutica é a interpretação da lei, né, que cada juiz pode fazer diferente de outro, mas não pode interpretar contra a lei, né? Então, não é, um juízo alternativo, né, como acontece muito no Rio Grande do Sul. O juiz decide contra a lei, né? Fala, a lei fala isso, mas eu acho que nesse caso não é. E, embora as provas digam que sim, eu decido que não. Isso é o que é muito comum lá no Rio Grande do Sul. É, vamos dizer assim, o berço desse juízo alternativo que quer decidir contra a lei. Não cabe ao judiciário decidir contra a lei, cabe ao judiciário aplicar a lei. Então nós vamos ter, caso hajam elementos concretos de abuso de autoridade e o colegiado decide não acatá-los, né? Bom, aí nós voltamos ao ativismo político do judiciário, que é o que nós temos que acabar nesse Brasil, né? Não pode ter ativismo político do judiciário. O judiciário só tem que implementar a lei, mais nada. É só esse o seu papel constitucional. O judiciário, a lei está assim, ele então decide assim. Não pode decidir ao contrário por questões de conveniência. Então, o Supremo, num determinado momento, prendeu o Lula para tirá-lo da eleição, quando decidiu que tinha prisão em segunda instância. Depois, num outro momento, soltou o Lula para devolvê-lo para a eleição, né? Para poder combater o Bolsonaro, que se mostrou um contendor do sistema, né? Das prerrogativas que o judiciário acha que tem de se sobrepor sobre prerrogativas exclusivas dos outros poderes, que estão expressas lá na Constituição. Então, nós temos aí um embate que foi feito, mas não pode ser assim. As decisões não podem ser ao sabor dos agentes. Então, se eu estou julgando o João e não gosto dele, então eu condeno. O Zequinha fez exatamente a mesma coisa, mas é meu amigo, eu absolvo. Não pode ser desse jeito, né? Mas está sendo desse jeito. Então, isso que nós temos que conter no ativismo político do judiciário. É interessante que o senhor disse que tem que acabar esse ativismo político judiciário, como o senhor colocou. Como é que faz isso concretamente? Bom, eu propus já uma nova Assembleia Constituinte, porque essa Constituição, como ela está posta, dificilmente vai conseguir resolver isso, né? Porque a última palavra é do Supremo. Por exemplo, investigação, promotor pode investigar? Não. Não está escrito em nenhum lugar da lei que o promotor pode investigar. Está escrito que a polícia investiga, o promotor recebe a investigação e, sobre os fatos investigados, encaminha ou não uma denúncia ao juiz, né? Polícia, promotor, juiz. Aí o promotor começou a investigar, mas não tem autorização legal para isso. Aí recorre ao Supremo. Ele está investigando e a lei não diz que ele pode investigar. O Supremo diz que mas pode. Tá bom, pode, mas pode. Não está na lei, mas estou deixando. Então, o Supremo legislou. Ele incluiu na lei uma prerrogativa ao Ministério Público que ele não tinha. Não incluiu na lei. Ele passou a aceitar uma ação do Ministério Público que ele não tinha. Isso é ativismo político. Isso é legislar pelo Judiciário, o que não é possível, né? Então, mas está acontecendo sucessivamente no Brasil. Então é isso, para a gente resolver essa questão,
nós temos que fazer uma Constituição nova. O senhor Porque acha sobre estas regras atuais, nós não conseguimos conter o ativismo político. E o senhor acha que esse assunto, ele chegou, né, começou a ser discutido, daí morreu. O senhor acha que ele pode ressurgir por agora? Eu defendo que sim. O que a o nossa presidente Jair Constituição, Bolsonaro acha? Nossa Constituição tem mais de 200 vezes a palavra direitos e menos de 20 vezes a palavra deveres. Por isso que é uma Constituição impagável, né? Ela não é sustentável. O tanto de direitos que foram entregues ao cidadão não correspondem à capacidade do Estado de arrecadar tributos e poder entregar. Até porque há também um limite de contribuição tributária. Há o razoável, né? O Supremo decidiu o seguinte: uma taxa até 15%, tudo bem, acima de 15% não é taxa, é confisco, então nós não aceitamos. Então eles limitam a capacidade de arrecadação do Estado, mas em um monte de direitos que estão dados e que precisam ser cumpridos. Então nós temos um Estado inviável do ponto de vista prático. A conta não fecha. O que tem de direito não paga, de dever não paga o que tem de direito. E aí vai ficando esse empurra para lá, empurra para cá, uma hora decide que sim, uma hora decide que não. Então eu acho que a gente precisa ter um país que pudesse ter uma regra possível de ser executada, para que todos pudessem ser cobrados das suas obrigações. O senhor acha que essa bandeira, a gente está quase no finalzinho, deixa eu só acelerar aqui, mas o senhor acha que essa bandeira seria uma bandeira que o presidente Jair Bolsonaro poderia empunhar nos próximos 4 anos, caso eleito? Eu não tratei com ele e, portanto, não apresentei. O que eu ia apresentar era um projeto que está pronto, né? É um projeto que convoca um plebiscito para a população aprovar uma nova Assembleia Constituinte. Porque a Assembleia Constituinte, a nossa Constituição atual só previu um momento de revisão do sistema de governo. 5 anos depois foi feito um plebiscito, monarquia, lembra? Parlamentarismo, sim. Presidencialismo venceu o presidencialismo. Agora o presidente da Câmara fala em semipresidencialismo, que é um assunto que está lá em discussão. Eu sou parlamentarista, eu sou do parlamentarismo, né? Mas essa questão que vai ter que ser discutida, ela não pode envolver só o sistema de governo. Ela tem que ser mais ampla, porque senão qualquer sistema de governo será atropelado por decisões do judiciário. Certo. E tem uma preocupação também, que eu já vi especialistas falando, do seguinte: olha, se o presidente Jair Bolsonaro está fazendo esse, digamos assim, esse enfrentamento com o Supremo, ele não pode vir a fazer com o Congresso? Essa não é uma preocupação que vocês têm? Porque o enfrentamento dele é um enfrentamento poderoso, né? E um enfrentamento que tem ali sua parcela de apoio popular também. Não é uma preocupação? Não. Não tenho preocupação nenhuma. O Congresso tem se conduzido de forma absolutamente razoável. O Congresso, quando precisa, caça os seus deputados, tira do... Porque é prerrogativa nossa caçar deputado, não é da Justiça, não. Já demos o recado lá, ó, não vem com essa conversa, isso aqui é conosco, né? Tanto o presidente da Câmara quanto o Senado já avisaram, olha, caçar mandato é aqui, no Parlamento, porque as prerrogativas da imunidade vão ter que ser preservadas. Eles estão tentando lá cortar a nossa imunidade por interpretação, como cortaram a nossa prerrogativa de foro por interpretação do Supremo, né? Decidiram que o foro só vale para o que aconteceu no mandato, o que aconteceu hoje não vale mais. Mas a lei mudou? Não, eles é que mudaram a interpretação. Então, esse ativismo político do judiciário tem que acabar mesmo. É o grande inimigo do Brasil hoje. Então, nós precisamos resolver essa questão. E não resolveremos sem uma ampla discussão. E essa ampla discussão precisa de uma nova Constituição. Porque esta Constituição, como está, não vai conseguir conter esse ativismo político do judiciário e essa interferência que ele faz sobre prerrogativas de outros poderes. A gente não vai conseguir resolver neste modelo constitucional que nós temos. Certo. A gente tem os 3 minutinhos finais. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dos palanques regionais em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, especialmente no caso de São Paulo. O PP vai estar com o Rodrigo Garcia e não com o Tarcísio? Como vai ser em São Paulo? O PP em São Paulo está com o Rodrigo Garcia, o Tarcísio está no Republicanos, né? Nós temos o PL também ali, meio dividido, mas tranquilo. Eu estou percebendo que São Paulo, o Tarcísio vai para o segundo turno com Haddad e ganha a eleição. Essa é a visão que eu tenho do processo de São Paulo. É sua torcida ou só a sua visão? Não, eu acho que é a tendência das pesquisas, né? Certo. A gente olha
as nossas pesquisas internas, que a gente faz e pode confiar nelas, a gente percebe que esse é o caminho. Em vários estados o presidente tem ótimos palanques. Como é que ficou na Bahia? Vai ser o João Roma? Na Bahia, o João Roma é o palanque do presidente, né? Lá ainda, porque o ACM Neto preferiu ficar neutro, e PT com o seu palanque, Jerônimo, e o João Roma, que está ali empatado com o Jerônimo, é o palanque do presidente. Mas o eleitor baiano está lá dividido, um pouco para lá, um pouco para cá. Claro que o PT é muito forte lá, está no governo e tal, mas eu vejo que no conjunto das pesquisas o presidente vem crescendo consolidadamente. Os palanques regionais são importantes, né? Porque é a estrutura de campanha, mas o bolsonarismo é quase uma seita, então ele se move sozinho. Certo. E em Minas Gerais, como é que vai estar? Em Minas Gerais, também o governador Zema preferiu ficar neutro, né? Nós estamos tratando lá com a possibilidade de posicionamentos que venham favorecer o presidente, mas pode ser inclusive um reposicionamento dele. Mas vamos aguardar, estamos vendo lá se o Calil e o Lula vão se entender ou não, né? Minas Gerais é um Brasil, né? Tem o sul, né, muito industrializado, e tem o nordeste de Minas, que é nordeste mesmo, né, semiárido. Então, é um estado bem complexo politicamente. Certo. Olha, obrigada pela entrevista, espero que o senhor tenha gostado. Obrigada pela essa brecha na sua agenda. Sei que o senhor vai votar agora, né? Vai lá para o Congresso. Estamos em votação. Muito obrigada pela entrevista. Espero que você tenha gostado aí de casa. E olha, na semana que vem tem mais programa Perspectivas. Eu espero você. Bom dia.